E aí, tudo bem? Imagina você lendo uma HQ nos anos 80 e 90 de O que aconteceria se... De repente você é transportado para 2021 e assiste a série What If. Que paralelo dá para traçar entre as HQs e a série? Como eram as HQs? Como foi adaptada a série? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo, joga naquele grupo de WhatsApp dos amigos. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000, depois eu vou falar dos personagens do filme e como são nas HQs, em seguida comparo a história do filme com as HQs, e por fim eu dou minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Hoje eu vou mostrar algumas histórias que eu tenho da série O que aconteceria se. História de O que aconteceria se mais antiga que eu tenho, Heróis da TV 43, da Abril, de 1983. O que aconteceria se Conan viesse para os nossos dias? O Incrível Hulk 37, de 1986. O que aconteceria se o Fera tivesse realmente se tornado uma fera? Heróis da TV 86. O que aconteceria se Sharon Carter não tivesse morrido? Marvel Especial 8, de 1989. O que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido? Super Aventuras Marvel 95, de 1990. O que aconteceria se o Quarteto Fantástico não tivesse recebido seus poderes? História republicada no segundo ônibus do Quarteto Fantástico por John Byrne, da Panini, de 2021. Capitão América 132, de Abril, de 1990. O que aconteceria se o Magnum não tivesse morrido e o que aconteceria se o Visão tivesse derrotado os Vingadores? Super Aventuras Marvel 99, o que aconteceria se os novos X-Men tivessem morrido em sua primeira missão? Marvel Especial 10, o que aconteceria se os invasores tivessem permanecido juntos após a Segunda Guerra Mundial? Super Aventuras Marvel 113, de 1991, o que aconteceria se a família do Justiceiro não tivesse sido assassinada no Central Park? Homem-Aranha Edição Extra, o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse se casado com a Mary Jane? Homem-Aranha 104, de 1992, o que aconteceria se o Namor tivesse se juntado ao Quarteto Fantástico? X-Men 51, de 1993, o que aconteceria se os X-Men tivessem sido derrotados na saga Inferno? Grandes Heróis Marvel 39, Especial What If, o que aconteceria se o Wolverine enfrentasse Conan o Bárbaro? O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido o único super soldado durante a Segunda Guerra? E o que aconteceria se o Capitão América tivesse formado os Vingadores? Wolverine 16, o que aconteceria se o Wolverine tivesse se tornado o Senhor dos Vampiros? Capitão América 170, o que aconteceria se Steve Rogers tivesse se recusado a deixar de ser o Capitão América? Wolverine 31, de 1994, o que aconteceria se o Wolverine tivesse se casado com a Mariko Yashida? Homem-Aranha 146, de 1995, o que aconteceria se o uniforme negro dominasse Peter Parker? Wolverine 44, o que aconteceria se os novos X-Men nunca tivessem existido? Wolverine 47, de 1996, o que aconteceria se o Wolverine enfrentasse a Arma X? Os maiores clássicos do Demolidor 4 da Panini de 2004, o que aconteceria se Matt Murdock tivesse se tornado um agente da S.H.I.E.L.D.? Clássicos da Salvat 37 em Algarismos Romanos de 2018, Especial What If? O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse se unido ao Quarteto Fantástico? O que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem existido? O que aconteceria se o Doutor Estranho fosse discípulo de Dormammu? O que aconteceria se os Vingadores tivessem lutado a guerra Kree-Skrull sem Rick Jones? O que aconteceria se Jarella, namorada do Hulk, não tivesse morrido? E o que aconteceria se Gwen Stacy tivesse sobrevivido? E Demolidor Amor em Vão de 2021, o que aconteceria se o mercenário não matasse a Elektra? Atenção que vão rolar spoilers da série What If, eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e foram criados antes do ano 2000. Os zumbis Marvel que aparecem em um dos episódios existem nos quadrinhos, mas foram introduzidos em 2005. Quase todos os personagens que aparecem na série são versões alternativas de personagens do MCU que a gente já falou em outros vídeos. Eu vou falar só de personagens que apareceram pela primeira vez no MCU nessa série. Já falei sobre os Vigias nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Guardiões da Galáxia 2. Tem card aqui para quem ainda não viu. É importante dizer que a primeira aparição do Atu, Vigia da Terra, vai ser republicada em breve na coleção clássica Marvel 18, a terceira do Quarteto Fantástico.
Sobre o ator de Jeffrey Wright. Eu gostei bastante da escolha do Wright, a voz dele combina bastante com o personagem. Visualmente, a aparência do personagem também ficou bem reverente aos quadrinhos. Eu gostei de terem colocado ele como narrador da história, como é nas HQs, ele aparecendo, se fundindo ao céu ou ao espaço no fundo de algumas imagens. Achei muito legal. No primeiro episódio, Peggy Carter se torna a Agente Carter, mas porque a atriz e a personagem são britânicas, seu traje remete ao traje do Capitão Britânia dos quadrinhos. A Capitã Carter é interpretada pela Hayley Atwell. A primeira aparição do Capitão Britânia foi em Captain Britain 1 de 1976. O personagem foi criado por Chris Claremont e Herb Trimpe. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Coleção Vermelha da Salvat 72 de 2017. Nas HQs, Brian Braddock recebe a visita do mago Merlin e lhe é oferecida uma escolha: uma espada cravada na pedra como Excalibur ou um amuleto. Ele escolhe o amuleto e se torna o Capitão Britânia. Na série, a Peggy recebe o soro de super soldado no lugar de Steve Rogers e se torna a Capitã Carter. Gostei da Capitã, mas gostaria sim de ver o Brian Braddock em algum momento no MCU. Também no primeiro episódio, o Caveira Vermelha liberta sobre a Terra uma criatura demoníaca com tentáculos. Ela não é nomeada na série, mas se parece muito com o demônio Shuma-Gorath dos quadrinhos. Primeira aparição do Shuma-Gorath, seu nome é mencionado pela primeira vez em Marvel Premiere 5 de 1972. A gente vê sua aparência em Marvel Premiere 10 de 1973. O personagem foi criado por Steve Englehart e Frank Brunner. A última vez que a Marvel Premiere 5 foi publicada no Brasil, Super Aventuras Marvel 4 de abril de 1982. A última vez que a Marvel Premiere 10 foi publicada no Brasil, Clássicos da Salvat 26 de 2017. Nas HQs, o nome do personagem foi tirado de um conto de Robert E. Howard chamado A Maldição do Caveira Dourada. É uma entidade demoníaca que o Doutor Estranho enfrentou várias vezes. Muita gente está se perguntando se o grande demônio da Marvel no cinema será o Shuma-Gorath e não o Mephisto. Na série, essa criatura que se parece muito com o Shuma-Gorath aparece em mais de um episódio, também como uma perigosa entidade demoníaca que acaba tendo relação com o Doutor Estranho. Um personagem chamado O'Bang aparece no episódio 4. Nas HQs, O'Bang é o possível nome de Cagliostro, um feiticeiro que aparece nas histórias do Doutor Estranho e já foi citado no MCU. O'Bang é interpretado por Aika Madi. A primeira aparição do Cagliostro foi em Dracula Lives 1 de 1973. O personagem foi criado por Jerry Conway e Frank Springer. Essa história está inédita no Brasil, embora outras histórias que saíram na Dracula Lives 1 tenham sido publicadas por aqui. Nas HQs, Cagliostro é um feiticeiro ancestral, estudioso do livro Darkhold, que tem relação com Drácula, Doutor Estranho e até Doutor Destino. Na série, O'Bang é o guardião da biblioteca de Cagliostro, ele não é o feiticeiro. Nesse quarto episódio também o Doutor Estranho se torna uma versão maligna de si mesmo. Nas HQs, a versão maligna de Strange vive na Contra-Terra e é chamada Necromancer. A versão maligna do Doutor Estranho é interpretada por Benedict Cumberbatch na série. Primeira aparição do Necromancer, Doctor Strange Sorcerer Supreme 46 de 1992, personagem criado por Roy Thomas, R.J.M. Lofficier e Geoff Isherwood. História inédita no Brasil. Nas HQs, o Strange da Contra-Terra mata o Barão Mordo para impedir que ele assassine o ancião. Isso o corrompe e ele se torna uma entidade maligna. Na série, para tentar impedir a morte de Christine Palmer, Strange absorve o poder de entidades demoníacas e também se corrompe. O Atu, o Vigia da Terra, narra diversas histórias de realidades alternativas em que alguns acontecimentos ocorreram de forma diferente da que conhecemos nos filmes do MCU. Mas quando uma grande ameaça põe em risco as múltiplas realidades, o Vigia precisa recrutar vários heróis que vimos nascerem nesses mundos alternativos para enfrentá-la. Nas HQs, o Vigia também narra as histórias alternativas, mas quase nunca se envolvia nas tramas. Vamos falar das curiosidades de cada episódio e também dar uma nota de 1 a 10 para cada um deles.
O primeiro episódio mostra o que aconteceria se Peggy Carter recebesse o soro do super soldado. Ela se torna a Capitã Carter, enquanto Steve Rogers recebe uma armadura chamada na tradução de Esmagador Hydra, o que eu acho uma tradução ruim. Em inglês é Hydra Stomper, algo como aquele que pisoteia a Hydra. O certo seria algo como Esmagador da Hydra. Esmagador Hydra parece que o personagem é da Hydra, quando não, é o contrário. Esse episódio é bem introdutório e bem didático, não tem muita criatividade em cima, é bem basicão. Bem pra galera entender mesmo o conceito de o que aconteceria se. Nota 5. O segundo episódio é o que aconteceria se T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas. Yondu e seu grupo acabam pegando a criança errada e T'Challa é levado até o outro lado da galáxia. Aqui a gente vê o que um líder nato, ao invés de um trapalhão como Peter Quill, teria feito no papel de Senhor das Estrelas. Gostei bastante do episódio, nota 8. A nave de T'Challa se chama Mandela, uma homenagem, claro, ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Chadwick Boseman faz a voz de T'Challa na série, ou seja, esse é o último trabalho do ator a ser lançado. Boseman morreu em 2020 de câncer. O terceiro episódio é o que aconteceria se o mundo perdesse seus mais poderosos heróis. Os Vingadores fundadores vão sendo assassinados um a um de forma misteriosa. Descobrimos no final que quem fez isso foi um perturbado Hank Pym, que queria se vingar de Nick Fury por sua filha Hope ter morrido a serviço da S.H.I.E.L.D. Vi gente dizendo que esse episódio é um dos piores, sei lá porquê. Pra mim é um dos melhores episódios da série. O Hank Pym desequilibrado, com traje de jaqueta amarela, é muito inspirado nos quadrinhos. Esse episódio pra mim é o que mais tenta trazer algo das HQs, coisa que eu queria ter visto mais na série. Pra mim, é nota 10. Nesse episódio a gente vê a Betty Ross, grande amor de Bruce Banner, pela primeira vez desde o filme Incrível Hulk de 2008, mas ela não é dublada pela Liv Tyler. No episódio 4, o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse o coração ao invés das mãos? Strange estava com seu amor Christine Palmer no carro quando sofreu o acidente e ela morre. Ele fica tentando fazer de tudo para reverter isso. Quando percebe que é impossível, talvez seja tarde demais. Também vou ser do contra aqui. Eu vi muita gente dizendo que esse é o melhor episódio da série, disparado. Eu não vi essa grandiosidade toda no episódio. Pra mim, essa trama da pessoa tentando reverter algo e se corrompendo pra isso, até perceber que certas coisas são inevitáveis, eu já vi antes. Feitiço do Tempo, por exemplo, lida com isso. O episódio inteiro é o estranho tentando fazer a Christine sobreviver, falhando, tentando outra vez e se tornando uma entidade maligna no processo. Para mim, um episódio um pouco cansativo e que também tem duas incongruências do meu ponto de vista. A história estabelece que nenhuma realidade alternativa em que a Christine sobreviveu poderia ser criada. Então por que na realidade principal da Marvel, a que a gente assiste no MCU, ela tá viva? E outra, o Strange nunca teve esse amor louco por ela. No primeiro filme dele, ele é um egocêntrico, sua única preocupação é sua carreira. Ele inclusive maltrata bastante ela quando fere suas mãos no acidente. Pra mim não colou. Esse episódio é nota 4. Nesse episódio é mencionado pela primeira vez o Vishanti, um trio de seres místicos que são sempre evocados pelo Doutor Estranho. A primeira menção do Vishanti nos quadrinhos foi em Strange Tales 115 de 1963. Os personagens foram criados por Stan Lee, Gardner Fox e Sam Queskin. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Clássicos da Salvat 26 também. O episódio 5 é o que aconteceria se os heróis Marvel se tornassem zumbis. Apesar de eu não ser muito fã de zumbi, nem ter curtido muito zumbis Marvel quando saíram nos quadrinhos, eu achei esse episódio um dos mais legais da série. Tem ação, é bem escrito, nota 9. Nesse episódio, Peter Parker acaba usando a capa do Doutor Estranho. Em What If 19, de 1980, Peter também usa uma capa parecida, embora não seja a de Strange, em O que aconteceria se o Homem-Aranha não se tornasse um combatente do crime. Essa história está inédita aqui no Brasil. É a primeira vez que o tio Ben é mencionado no MCU. Peter diz que perdeu sua mãe, seu pai, o tio Ben e o Sr. Stark. Episódio 6, o que aconteceria se o Killmonger resgatasse Tony Stark. Killmonger salva Stark antes que ele fosse sequestrado pela Organização dos 10 Anéis e se torna o homem de confiança de Tony, mas... será que é uma pessoa em quem se pode confiar? Achei legal esse episódio, nada de excepcional, nota 7. Episódio 7, o que aconteceria se o Thor fosse filho único. Um episódio execrado por muita gente. Eu achei fraquinho também, mas não terrível. Nesse mundo em que Odin não adotou Loki e o Thor não teve a referência maligna do irmão para se contrapor,
ele se torna um playboy que só quer festejar. Nota 3. Episódio 8, o que aconteceria se o Ultron vencesse? Pra mim é o melhor episódio da temporada. O Ultron consegue colocar sua mente no corpo do Visão e destrói a humanidade. Mas isso não é o suficiente. Ele descobre que existe um multiverso e vai aniquilando a vida, realidade após realidade, até que o Vigia resolve intervir. Um episódio empolgante que vai não crescendo e deixa a gente ansioso pelo desfecho da série. Nota 10. Nessa realidade em que só restaram a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vivos, ela usa o escudo do Guardião Vermelho, que a gente viu no filme da Viúva. Em uma das realidades que o Ultron ataca, Steve Rogers se tornou presidente dos Estados Unidos. Nas HQs, Steve flerta com essa possibilidade em Captain America 250 de 1980, mas descarta. Em What If 26 de 1981, a gente vê o que aconteceria se Steve tivesse mesmo se tornado presidente. E o episódio final, o 9, se chama O que aconteceria se o Atu quebrasse seu juramento. O episódio 8 criou uma baita expectativa, mas o 9 foi um pouquinho inferior, não fez jus ao hype criado. Mesmo assim foi bem legal. O Atu recruta uma equipe formada por heróis que a gente viu nos episódios anteriores. A Capitã Carter, o T'Challa, Senhor das Estrelas, o Doutor Estranho Corrompido, o Thor Fanfarrão, o Killmonger que salvou o Homem de Ferro, a Viúva Negra do mundo devastado por Ultron e uma Gamora que a gente vê numa realidade com um Homem de Ferro com uma armadura espacial que não apareceu em outros episódios. Eles são nomeados os Guardiões do Multiverso e seguem para tentar deter Ultron. Episódio nota 8. Apesar de nenhum personagem do episódio dos zumbis ter sido recrutado, a Wanda Zumbi surge no meio da batalha para ajudar a equipe a destruir Ultron. Vários atores do MCU fizeram as vozes dos personagens que interpretam nos filmes, mas alguns não. Alguns atores que não fizeram a voz do seu respectivo personagem na série. Robert Downey Jr., Chris Evans, Dave Bautista, Chris Pratt, Scarlett Johansson, William Hurt, Brie Larson, Tom Holland, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Letitia Wright, Rene Russo e Zoe Saldana. O que é melhor, as HQs clássicas de O que aconteceria se ou a série What If? What If é a primeira série de animação do MCU. Como está vinculada ao universo live action e pode até ter implicações nos filmes que vêm por aí, vamos analisar aqui também. E o que se tem para dizer é: What If é uma série legal, divertida de assistir, mas aquém do impacto causado por WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki, que realmente chacoalharam os alicerces do MCU. A série tem seus altos e baixos e no fim das contas fica na média. Diverte, mas não é memorável. O que eu mais gostaria de ver nessa série é um exercício de criatividade para a gente ver como seria o MCU se fosse mais parecido com os quadrinhos. E se o Hank Pym fosse fundador dos Vingadores? E se ele tivesse criado o Ultron? E se os Guardiões da Galáxia fossem a equipe do Stallone e os Guardiões originais dos quadrinhos? Eu acho que isso seria mais divertido, pelo menos para mim, do que as realidades alternativas propostas na série. Ah, mas os quadrinhos e o que aconteceria ser também não eram tudo isso. Não eram mesmo, eram histórias ok, normalmente sem grandes roteiros e muitas vezes sem grandes autores envolvidos. Quem leu HQ nos anos 80 e 90 aqui no Brasil tem uma baita nostalgia com as O que aconteceria se, mas salvo exceções como as que tiveram a arte do John Buscema e o roteiro e arte de John Byrne e Frank Miller, por exemplo, a maioria trazia artistas menos expressivos e histórias divertidas, mas nada fora da curva. Mas e agora? Como a gente escolhe entre uma série mediana e quadrinhos medianos? Eu vou ficar com a nostalgia e o valor afetivo. Fico com as HQs. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu citei no vídeo estão à venda na Amazon. Deixei o link na descrição. Compra pelo meu link que você ajuda o canal. Toda sexta às 8 horas tem ZDD Podcast ao vivo no canal Nerd Fusão. Eu, André e Moisés falando sobre vários assuntos da cultura pop. Não perde. Por hoje é só. Nas próximas semanas... Semana que vem, Rivais Quarteto Fantástico, quando o quarteto enfrentou seus principais inimigos pela primeira vez em sua revista solo. Depois, assistindo a HQ Tropa Alpha Parte 2, tudo o que você precisa saber. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Eternos. Até lá!